Boa noite. Boa noite. Vamos disputando aí esse pequeno tempo, mas Deus conhece os nossos corações e sabe que a nossa intenção era conseguir começar 7 horas. Mas como para Deus não existe tempo, o tempo é de Deus, a gente compreende que Deus misericórdia. Quero começar neste momento dizendo o seguinte: com Maria contemplamos o rosto de Jesus, e é com ela que nós iremos pedir ao Deus misericordioso que nos conceda sabedoria para compreender a sua palavra. Então vamos invocar vinde Espírito Santo, encher o coração dos nossos fiéis e acender o fogo do vosso amor. Enviai-se o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a vossa fé. Oremos, ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos lentamente as coisas, segundo o mesmo Espírito, e com Cristo nosso amor. Bom, o tema que eu irei abordar hoje, exortar para vocês, ele está em Mateus 6, 9, capítulo 6, versículo 9, que aparentemente é simples. É onde diz assim: portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, o que é que Deus, pelo Filho Jesus Cristo, nos diz? Que devemos orar a Deus pela oração que Ele nos ensinou. É importante que o cristão reflita sobre as palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai. Isto é, Ele expressa o que é essencial para nossos pedidos. Com isso, não nos é lícito outro pedido a não ser o que está escrito na oração do Pai Nosso. Ou seja, assim, qualquer outra palavra que digamos quando oramos ou iniciamos a prece, se não estiver em conformidade da oração do Senhor, se não rezarmos corretamente e com convicção, não será recebida por Ele. O que é que Deus, por meio do seu Filho, nos diz? Só é necessário que busquemos a Jesus pela oração do Pai Nosso. É preciso que nós nos coloque à disposição do Deus Todo-Poderoso por meio da oração do Pai Nosso, porque ela nos apresenta tudo aquilo que nós precisamos. E veja, o Pai Nosso, ele tem 7, 8 petições, 7, 8 parágrafos que dá a cada um de nós uma forma correta de pedirmos, de suplicarmos a Deus. Se tiver tempo, eu falarei toda, mas se não tiver, eu falarei algumas hoje e mais adiante, na próxima, eu falarei até para cumprir aqui a regra de 15 minutos. O Senhor nos ensinou a orar conforme os princípios do livro do direito celestial. Instruiu-nos como se deve orar e por isso falar de forma simples e humilde. E ele ensinou aos discípulos assim: vós, porém, rezareis deste modo:
Contido lá em Lucas capítulo 11, de 1 a 4. Quando em certo lugar orar, ao terminar, os seus discípulos lhe disseram e pediram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: quando orares, dizei: Pai, santifica o teu nome, e venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Veja que a palavra de Deus é uma palavra exata. Mas o que é que Deus quer de nós? Humildade em nosso coração. Porque o importante não é a letra escrita no papel. O importante para nós é a letra escrita em nosso coração. Porque se eu tiver a palavra escrita em meu coração, eu estarei mostrando para Jesus, o Salvador, que eu sou instrumento da palavra de Deus. É porque não é fácil falar assim, né? Alô, agora beleza. Então, a oração do Pai Nosso, escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, nos revela 8 petições de súplicas contidas em 8 parágrafos. Eu vou falar para vocês aqui cada parágrafo ou cada petições, para que vocês compreendam a importância do Pai Nosso. O primeiro parágrafo, a primeira petição: Pai, que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. O que essa petição nos remete? Nós recebemos de Jesus um dom tão excelente, e Ele nos deu a permissão de dizermos a Deus: Pai. Ele é Deus e é Pai. Ele, pelo poder, pela bondade, somos felizes, pois encontramos o Senhor, que é o nosso Pai. Então a primeira petição do Pai Nosso é: Pai nosso que estais no céu. Na segunda petição, segundo parágrafo, diz o seguinte: santificado seja o teu nome. Veja, é preciso refletir aí que Deus não santificado como é santificado por nós, nas orações que pedimos, mas pedimos a Ele porque nosso nome seja santificado nele, assim como quando falas a palavra que Deus, Ele te abençoe, torna-nos mais santo, mais feliz, quando glorificamos a Deus, e Ele alimenta a nossa glória, amplia nossa honra. Ou seja, quando eu digo para Deus, santificado seja o vosso nome, é porque eu estou pedindo a Deus, reconhecendo que sou apenas um pobre pecador, e estou reconhecendo que Ele é o Santo, o Deus que opera, o Deus que faz milagre, o Deus que nos dá a salvação. No terceiro capítulo, na terceira petição, nós temos: venha a nós o teu reino. Por que vem a nós o reino de Deus? É preciso compreendermos que o reino de Deus há de vir inevitavelmente, aliás.
na verdade, rogamos pelo reino que surgirá depois do fim do mundo, reino do qual o Evangelho nos exorta. Vinde, pequito do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde o início do mundo. Esse versículo está em Mateus capítulo 5, versículo 34. Ou seja, venha a nós o teu reino, mas o reino de Deus já está preparado, porque o Filho disse que ele ia preparar para nós a casa do Pai. Mas nós precisamos dizer para Deus: venha a nós o teu reino, porque nós não temos condições de ir ao reino se ele primeiro vir a nós, se ele chegar na nossa vida. Mas é preciso que nós tenhamos um coração humilde, um coração que perdoa, um coração que quer viver segundo a palavra de Deus. E aí, desejamos, venha a nós o teu reino, ou seja, desejamos que ele venha para nós, para que deste reino te veja mais tarde participantes. Eis a razão da nossa prece. A nossa prece, quando falamos venha a nós o teu reino, é justamente para pedirmos a ele que nos olhe com amor e carinho e misericórdia. Na quarta petição, nós falamos o seguinte: faça-se a tua vontade, assim no céu como na terra. Ou seja, eu digo para Deus: Senhor, faça-se a tua vontade, assim no céu como na terra. Porque eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor Jesus. É preciso saber que a vontade de Deus não pode deixar de ser cumprida. Veja, Deus é Deus, e o que Deus sentencia, o que Deus decreta tem que ser cumprida. Mas nós suplicamos a Ele, porque nós precisamos, quando nós dissemos no Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim no céu como na terra. O Senhor, como os anjos no céu, não te ofendem de forma alguma. Que também eu, aqui na terra, não cometo contra ti nenhuma ofensa. Então, quando rezamos: Senhor, faça-se em mim, ó Pai, a tua vontade, para que eu não seja pecador, que não reconheço a tua misericórdia. Ou seja, quando eu, por minhas fraquezas, não compreendo que Deus é misericordioso, e eu não consigo, porque sou apenas um ser humano, e por isso nós erramos. Mas Deus diz assim: olha para mim, que eu estarei com você para te salvar, para te resgatar de toda e qualquer fraqueza. Porque nós temos a presença viva do Filho de Deus, que diz: todos os dias eu estarei ao teu lado. Então, na minha caminhada de vida, quando eu estou em qualquer problema, eu lembro de Jesus, que disse: não tenhas medo, porque eu estou todo dia ao teu lado. Eu vou finalizar com a quinta petição, que diz o seguinte: dai-nos hoje o nosso pão cotidiano. Veja, quando rezamos dai-nos hoje o nosso pão cotidiano, estamos orando pelos nossos interesses. Não é o interesse do Pai, não é o interesse de Deus. E aí, é preciso também observar que quando rezamos santificado seja o teu nome, sabe-se que estamos
orando pelos nossos benefícios e não em benefício de Deus. Assim, nós louvamos a Deus e Deus nos propicia o alimento. Em nossa fraqueza, às vezes blasfemamos, mas Ele ainda assim nos dá o que comer. Todas as coisas são necessárias para a nossa peregrinação, ou seja, devemos ser fortes para suportar as dores e os sofrimentos. Quando nós pedimos a Deus, dá-nos hoje o nosso pão cotidiano, é porque nós reconhecemos que sem Deus nós não seremos alimentados diariamente. É o pão de Deus que nos alimenta, é o pão de Deus que nos fortalece, é o pão de Deus que nos faz viver até o dia que Ele nos chamar para a vida eterna. Mas é preciso que nós tenhamos essa consciência. E Ele nos deu a Virgem Maria para nos orientar, para nos mostrar que é pelo amor, que é pelo carinho, que é pela vida e santidade que nós alcançaremos o reino de Deus. São as 7 petições e a 8ª petição, mas eu vou deixar para o próximo, porque já estou extrapolando. Para finalizar, eu quero agradecer a Deus e pedir a cada um dos presentes que tenhamos no nosso momento de oração a contemplação de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós não entraremos no reino de Deus se não entregarmos a nossa vida, a nossa alma, todo o nosso ser ao Filho, que é o Salvador, aquele que abriu as portas do céu para que nós, pecadores, pudéssemos entrar. Anoitecer, divina luz, anoitecer, divina luz, em nossas almas fazer o amor de Jesus, em nossas almas fazer o amor de Jesus. Caríssimos, que Deus possa nos iluminar e que a partir de agora possamos, pela Mãe, que é a Rainha do Céu, aquela que leva a Deus as nossas súplicas, essa oração de terço daquela que amou mais do que nós, amou o mundo.